19, 20, que fala assim, Maria Vaz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito para a justiça resolver do mundo. Então, Paulo fala que os cristãos é que deveriam resolver as suas questões e julgar. E uma coisa interessante é que Paulo fala que nós, os cristãos, a igreja, um dia nós vamos julgar o mundo, um dia nós vamos julgar até os anjos. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha só, queridos. Quanto mais coisas pertencentes a esta vida. Então, aqui Paulo ele vai falando sobre isso, as questões de litígio. O versículo 10 é bom você ler, certo? Fala ali de certas sortes, de tipos de pecado, que já estava havendo até ali na igreja cristã, e ele fala que quem pratica tais coisas não vai herdar o reino dos céus, certo, amados? Ele trata sobre isso nessa carta. Ele trata também uma coisa interessante, que nem todas as coisas convêm. O versículo 12, é bom você marcar aí na sua Bíblia. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso aqui responde muita coisa, que às vezes você tiver dúvida. Posso isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso comer isso, posso beber aquilo. Então aqui Paulo ele resume, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só que interessante. Ele fala que todas as coisas são lícitas, mas ele não ia se deixar dominar por nenhuma. É interessante, né? Aqui entra tudo, gente, ou todas as áreas aí da vida, viu? Até que chega no final da carta, ele falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele já até havia falado sobre isso aí, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem o destruísse, Deus iria destruí-lo também. O templo do Espírito Santo, veja bem, queridos, um judeu que desejasse ir ao templo, ele deveria observar as regras de ordem, disciplina e pureza, porque ali era um lugar de santidade ao Senhor. Portanto, todos os utensílios, todos os sacrifícios, os serviços sagrados deveriam ser inteiramente puros e separados para ele. Quando as Escrituras declaram que o justo é o santuário de Deus, certo? 3,16 fala isso. Aqui em Romanos, 3,16 fala que nós somos o santuário de Deus, queridos. Eles enfatizam, essas coisas enfatizam que tudo aquilo que era inconveniente ou desrespeitoso no templo físico também o é no corpo. Porém, mais decência e santidade deve haver no corpo, que foi comprado pelo Senhor Jesus e que agora pertence a ele. É o que Paulo fala aqui no versículo 20, que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, nós fomos comprados. Pense bem nisso. Você foi comprado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então ele fala que agora é dele. Ou seja, esse corpo aqui que a gente fala assim, nós temos,
Na verdade, ele é do Senhor Jesus. Muita gente fala assim, Jesus só quer meu coração. Mas, quando alguém, você que é casado, já foi casado, quando o homem pede a mão da filha em casamento, pelo menos antes pedia, né? Quando pedia-lhe a mão em casamento, ele não levava só a mão, era simbolicamente, eu quero a mão da sua filha em casamento. Na verdade, não era só a mão, era o corpo todo que o moço levava, que o noivo levava. Então, querido, a gente fala, Deus é o nosso coração, mas aqui fala Paulo que o nosso corpo pertence a ele, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, amados, mostra que o nosso corpo deve ser usado para a sua honra. Então, nesse capítulo aqui é onde ele cita certos tipos de pecado, é onde ele fala, inclusive, para o homem servo de Deus não deitar com a meretriz, porque senão fará com ela uma só carne. Enfim, ele ensina que nós temos que cuidar do nosso corpo para a glória de Deus, porque pertence a ele, certo, queridos? Olha, então deve ser usado para a sua honra, o nosso corpo deve ser usado para a honra do Senhor Jesus. O Altíssimo nos confere a sua maior glória, que é o Espírito Santo, mas ele não pode habitar onde há impureza, uma vez que ele é puro e santo. Então, queridos, o templo lá, tudo que havia no templo era separado para Deus, era consagrado a Deus. A pessoa ia no templo e ele tinha que entender isso. Só que agora Paulo fala que o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, assim como eles tinham que ter cuidado, zelo com o templo aonde eles iam adorar a Deus, Paulo aqui está falando que da mesma forma nós devemos cuidar, porque é o templo do Espírito Santo. Vamos fazer nossa prece, nossa oração. Como é que está o templo do Espírito Santo? Você está cuidando dele? Ele está doente, ele está enfermo. Quem sabe ele está precisando descansar. Quem sabe ele está precisando dar uma parada, um repouso, dormir, descansar. Querido Deus e Pai, que o teu Espírito venha nos direcionar nesse assunto tão sério. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo, em outro momento, ele chega até a dizer que se nós o destruirmos, o Senhor nos destruirá. Pai, assim como nós temos que zelar do templo físico, onde as pessoas ali vão para congregar, e tem que estar limpo, tem que ser feito reformas, pinturas, reparos, porque é um local de adoração. Aqui a tua palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós temos que ter cuidado. Então, nessa manhã eu oro, primeiro, Senhor, dê sabedoria ao teu filho e à tua filha, o que está ao vivo ou o que vai ouvir depois. Dê sabedoria de como ele, como ela pode cuidar do corpo, talvez cuidando da alimentação, talvez cuidando da higienização, talvez fazendo uma caminhada, um exercício físico, enfim, Senhor, dai a graça, a força, a condição emocional, a condição física, a condição, por que não, até financeira, dessa pessoa poder cuidar melhor do tempo. Dê a ela condições de ter uma alimentação correta, dê a ela condições da caminhada ou prática de exercício físico, dê a ela conhecimento de como ela pode cuidar do corpo que a tua palavra diz que é templo do Espírito Santo. Não por uma questão de orgulho, de vaidade, mas cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. Senhor, se houver alguém agora com um templo doente, enfermo, eu oro para que haja cura. Cura, Senhor, cura do câncer, o câncer que tem matado a tantos. O Covid, Senhor, que voltou a atacar e a fazer vítimas. Abençoa, Deus amado. Guarda, guarda, guarda. Dê a essa pessoa condição dela cuidar do corpo que é templo do teu Espírito, através de dormir, através do descanso, através do repouso, através dos exercícios, através da alimentação. Abençoa, dá os recursos, Pai. Deus,
Sara aquele que está demasiadamente preocupado, preocupada. Senhor, se houver alguém em depressão ouvindo essa palavra, cura, Senhor, toca nessa mente, toca nesse coração. Tu sabes o que levou essa pessoa a estar deprimida. Tu sabes o que levou essa pessoa a estar frustrada, desanimada, quem sabe desejando até morrer. Eu oro pela cura, pela restauração, que quando alguém ouvir essa palavra, estiver com o seu corpo doente, que ele possa reagir e o Senhor possa entrar com milagre, em nome de Jesus. Pode tomar água. Então, meu querido, minha querida, obrigado por você que está ao vivo, nessa segunda-feira, após domingo, após férias, né? Não é fácil a gente estar aqui. Mas glória a Deus. Eu já li a Bíblia, trouxe a meditação para você. Se você não leu, leia aí o capítulo 6 de 1 Coríntios. Eu vou me ajoelhar, fazer oração. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos apresentar nosso corpo a Deus? Você sabe como é que está seu corpo? Peça a Deus as condições para você cuidar dele. Talvez há momentos que a gente precisa do dinheiro para cuidar do corpo, não é verdade? Às vezes surgem as coisas que a gente precisa, até do dinheiro. Comprar o remédio, ir no médico e fazer a caminhada, os exercícios. Mas cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Não por questões de vaidade, para se mostrar, não. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo dele, do Espírito Santo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!